Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 25 de outubro. Com 65% de vacinados, a Prefeitura do Rio deve publicar decreto que libera o uso de máscaras ao ar livre. Em Pernambuco, começa uma campanha de vacinação contra a Covid nas escolas públicas para aumentar a imunização. A Petrobras anuncia mais um aumento dos combustíveis para as distribuidoras. E ainda, faltam 2 meses para o Natal, mas a 25 de março, principal região de comércio popular de São Paulo, já entrou no clima. Agora no Brasil TV. A Prefeitura do Rio pode flexibilizar nesta semana a obrigatoriedade das máscaras em ambientes ao ar livre que não tenham aglomeração. A medida faz parte da segunda fase do plano de reabertura do município, mas depende também das regras estaduais. O decreto que dispensa o uso de máscaras em espaços abertos de áreas públicas do Rio deve sair esta semana. A Prefeitura disse que pretendia liberar o uso da proteção depois que a cidade atingisse 65% da população vacinada com o esquema completo. Hoje de manhã, esse percentual estava em 64,4%. Para começar a valer, o decreto também depende de uma regulamentação do governo do estado. As regras estaduais ainda prevêem o uso de máscara em todos os locais abertos ou fechados. E a orientação é seguir a regra mais restritiva. É importante que a gente alinhe essa regulamentação com o governo do estado e com a ALERJ, uma lei, para que a gente possa liberar o uso de máscara em locais abertos. Ainda é importante a utilização de máscaras em locais fechados, preferencialmente evitar aglomerar em locais fechados, dar sempre preferência à utilização de locais abertos. De acordo com a assessoria da ALERJ, a Assembleia Legislativa do Rio, o projeto de lei que define parâmetros para o relaxamento do uso de máscaras em todo o estado será votado amanhã. Neste momento, o estado todo está classificado como baixo risco. Na capital, o painel Covid da Prefeitura mostra que, com a vacinação, o número de internações atingiu o menor nível desde março do ano passado. Houve queda nos números de transmissão e de mortes também. Na segunda fase do plano de reabertura do município do Rio, deve cair a exigência do uso de máscaras em locais abertos, sem aglomeração. Mas será mantido o uso obrigatório onde as pessoas não conseguirem fazer o distanciamento. Especialistas dizem que ainda é importante usar máscaras. Para ter tranquilidade, nós precisaríamos ter no mínimo 80% da população perfeitamente imunizada e uma carga, um número de pessoas internadas e de mortes pela doença perto de zero, que é quando nós consideraríamos a epidemia, do ponto de vista epidemiológico, controlada. Esta etapa da reabertura do Rio também deve prever a permissão para realizar eventos em locais abertos com restrição de público até 1.000 pessoas com uso de máscaras obrigatório. E a volta das danceterias, boates, casas de show e festas em locais fechados com 50% da capacidade e com acesso só de pessoas com o esquema vacinal completo. Para entrar em teatros, cinemas e pontos turísticos da cidade, a população segue precisando apresentar o comprovante de vacinação. E em locais fechados, a máscara continua sendo exigida. Que muitas pessoas não vêm utilizando, mesmo sendo obrigatório, e se a gente diz para elas que não é mais necessário, com certeza nós vamos ter pessoas também não utilizando, mesmo em locais de grande aglomeração. Nós estamos perto de chegar ao final, mas ainda não chegamos. Não podemos relaxar um minuto. É como um avião aterrissando ou como o final de uma partida de futebol. Não dá para relaxar até o último minuto. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, disse durante um evento hoje de manhã que pretende liberar o uso de máscaras em locais abertos já no mês de novembro. Quem tem as informações é a Letícia Oliveira. O governador usou o argumento do avanço da vacinação para falar aí da expectativa de liberar as pessoas de usarem máscara já nas próximas semanas. Isso valeria, segundo o governador Ibanez Rocha, para a primeira quinzena de novembro, mês que começa já na semana que vem. Vamos ver o que disse Ibanez Rocha. Nós sabemos que está avançando muito os índices
transmissão estão caindo bastante. Isso já nos dá um horizonte no sentido de liberar o uso de máscara, pelo menos em ambientes abertos. E aí, mais adiante, quando a gente atingir em torno de 70% a 80% de pessoas vacinadas, a gente pensar tudo isso com base técnica, a retirada de máscaras em ambientes fechados. Nós estamos tentando voltar à normalidade o mais rápido possível, mas nós não podemos prever datas assim de forma muito segura. E as escolas de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, já recebem todos os estudantes nas salas de aula. A volta completa do ensino presencial começou hoje. A fila em frente a essa escola municipal estava grande, assim como a expectativa dos pais. É um alívio, eu acredito que é muito importante, né, para as crianças, tanto o ensino também, que ficou muito atrasado, a ansiedade deles também, que é muito importante. Para mim está sendo uma alegria e acredito para todos os pais, né? Betim tem quase 60 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino. Todos foram autorizados a voltar para as salas de aula sem necessidade de escalonamento. O José Miguel, de 8 anos, estava com saudade. Foi muito tempo sem ver os meus amigos, aí eu acho muito legal voltar. A organização é que pesava mais, né? Porque tinha semana que tinha que trocar os grupos. E aí para nós ficava bem difícil, né? Ter que desembolsar um valor para pagar alguém para olhar enquanto eles estavam em casa sem aula. Agora, direto, fica mais tranquilo, porque a gente já tem ciência que vai estar na escola a semana toda, o mês inteiro. Olha aí como as salas ficaram cheias de novo. O último decreto da prefeitura também liberou eventos escolares e atividades esportivas. Os livros não precisam mais ficar em quarentena depois de serem emprestados. Mas o material escolar de cada estudante ainda tem que ser de uso individual. Ah, e todo mundo de máscara. Todas as escolas de Betim foram preparadas para esse retorno. E nessa semana, ele ainda é facultativo. Ou seja, os pais podem escolher se mandam ou não os filhos para as escolas. Mas na semana que vem, essa volta às aulas presenciais vai ser obrigatória. Só vão poder optar por continuar com aulas remotas os estudantes que tiverem algum tipo de comorbidade. Nossos alunos de 12 a 17 anos, todos já foram vacinados. Todos os nossos professores já completaram, né, a segunda dose, dentro da necessidade. E os menores, aparentemente, eles têm até mais consciência do uso da máscara e do gel. As escolas da rede particular, da educação de jovens e adultos e o ensino superior também foram autorizados a funcionar com 100% da capacidade. Para acelerar o índice de vacinação entre os adolescentes, cidades de Pernambuco começaram a imunizar jovens de 12 a 17 anos nas escolas públicas municipais. A vacina contra a Covid-19 chegou às escolas aqui em Pernambuco para vacinar os jovens entre 12 e 17 anos. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, esse grupo foi o que menos se vacinou até o momento. 511.767 tomaram a primeira dose. Isso representa apenas 47% do número de adolescentes aqui do estado. Por isso, levar a vacina para as escolas tem feito com que a imunização acelere aqui no estado. 3 cidades da região metropolitana começaram essa vacinação. Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes, a vacinação começou hoje, nesta segunda. Já no Cabo de Santo Agostinho, essa vacinação dos jovens entre 12 e 17 anos começou semana passada. Isso fez uma diferença gigante no número de imunizados na cidade. Só para ter uma ideia, saltou de 11% para 57% o número de adolescentes vacinados. Danilo César, para o Brasil TV. Em Aracaju, um enfermeiro é investigado por vender atestados de saúde. Ele usava o carimbo de um médico do hospital onde ele trabalhava para emitir os documentos. O carimbo era verdadeiro, mas a assinatura do médico, essa era falsa. E o documento virou caso de polícia. Um médico que trabalha no Hospital João Alves Filho, o maior do estado, procurou a Secretaria de Segurança Pública para denunciar o uso da sua assinatura por um enfermeiro, que também trabalha na unidade de saúde. A vítima tomou conhecimento do caso após ser chamado por uma empresa de segurança. Os gestores dessa empresa desconfiaram de um documento recebido de um funcionário. O atestado falso dava direito a 14 dias de afastamento.
As investigações começaram há 30 dias e o enfermeiro confessou o crime. De acordo com as investigações, o enfermeiro teve acesso ao carimbo do médico, já que ambos trabalham no mesmo local, e usando o carimbo verdadeiro, falsificou a assinatura, recebendo para tanto a quantia de R$ 150 do funcionário da empresa de segurança que usou o atestado médico falso para justificar suas ausências no trabalho. E a Polícia Militar do Rio encontrou uma grande quantidade de drogas escondida dentro de uma escola municipal. Foi durante uma operação na zona norte da cidade. Logo cedo, homens do Batalhão de Olaria e do Comando de Operações Especiais da PM ocuparam os acessos à Cidade Alta, às margens da Avenida Brasil. Os policiais também circularam dentro de 5 comunidades da área conhecida como Complexo de Israel, em Vigário Geral, na zona norte do Rio. O objetivo da ação foi reprimir o crime na região dominada pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão. O criminoso expandiu os negócios e tomou territórios vizinhos durante a pandemia, aproveitando o período de isolamento e de poucas incursões da polícia. Aqui vivem 134 mil pessoas que são obrigadas a conviver com imposições do tráfico, como essa barricada. Em outro ponto do complexo, os policiais encontraram 2 carros roubados com peças retiradas. Um deles tinha marcas de tiros no vidro. Os veículos foram apreendidos e levados para a delegacia de Vicente de Carvalho. No CIEP Mestre Cartola, lugar de aprendizado das crianças, os PMs encontraram grande quantidade de drogas escondidas em tonéis. O BOP, o Batalhão de Operações Especiais, também participou da ação de hoje no Complexo de Israel. E um detalhe chamou a atenção dos PMs. Foram apreendidas armas desmontadas. O material foi encontrado na Cidade Alta. De acordo com a polícia, um fuzil estava completo, mas os outros 2 ainda precisavam de peças. Uma granada, munição e 5 tabletes de maconha também foram apreendidos. Um homem foi preso. E falando em apreensão de drogas, um levantamento da Polícia Rodoviária Federal revela que o volume de drogas apreendido no Brasil, de janeiro para cá, é recorde para esse período de 10 meses. E no estado de Goiás, por ser ali no meio do país, passa a maior parte das rotas usadas pelos traficantes. BR-070, à altura da cidade de Jussara, noroeste de Goiás. No caminhão com caixas vazias de verdura, a polícia encontrou 200 quilos de cocaína. O motorista de 32 anos foi preso. Na mesma rodovia, o casal que estava neste carro com uma criança foi flagrado levando 11 quilos de pasta base de cocaína escondida na lataria. Na BR-153, em Jaraguá, região central do mesmo estado, outro caminhão aparentemente vazio. Mas havia um carregamento ali. Este caminhão levava caroços de algodão de Rondônia até Minas Gerais. Toda a carga precisou ser retirada. E o fundo falso da carroceria estava recheado de cocaína. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o volume da droga apreendido no Brasil entre janeiro e outubro deste ano é o maior da história para este período. Em Goiás, o aumento registrado em 2021 é de 1.300% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os números indicam uma mudança de rotas e de estratégias dos traficantes, que estão levando mais droga em cada viagem. Além disso, as rodovias estaduais e estradas de terra se tornaram rotas frequentes. Esta carga iria de Mato Grosso para São Paulo. A viagem foi interrompida numa rodovia estadual na região central de Goiás. Por baixo das 25 toneladas de sementes de algodão estava meia tonelada de cocaína. Os policiais estão compartilhando mais informações dos serviços de inteligência, mas precisam estar cada vez mais especializados para identificar quem está transportando a droga e onde ela pode estar escondida. Este caminhão, por exemplo, trazia 240 quilos de cocaína num compartimento que fica embaixo da carroceria.
Goiás está num centro estratégico, no meio do país. Então nós somos ou rota do tráfico ou entreposto para distribuição da droga no país. O número de pessoas presas transportando carregamentos de cocaína em Goiás também aumentou 46%. Muitas delas não tinham ficha na polícia e confessaram que faziam o transporte em troca de dinheiro. Eles sempre tentam agir na contra-inteligência policial, né? Inclusive modificando rotas, né? Tentando passar um veículo para chamar a atenção para depois passar a carga. Mas as polícias estão já, o tirocínio policial bastante aguçado e experientes nesse sentido e estão dando a resposta aí à altura. Agora olha essa história. O homem perseguiu, agrediu e quebrou o carro de uma mulher após uma discussão em um posto de combustíveis em Taguatinga, no Distrito Federal. Dentro do carro estavam 3 mulheres e uma criança da mesma família. O grito de pânico e de medo é de uma menina de 9 anos. O desespero é de uma família inteira, 3 mulheres e uma criança. Elas dizem que foram perseguidas e ameaçadas num semáforo da M Norte em Taguatinga por este motorista. O vídeo mostra o homem de blusa preta e short listrado. Ele puxa o braço da motorista, Paula. A mulher loira é a mulher do motorista, descontrolado. Ela tenta afastá-lo, mas ele parece enfurecido e parte para cima das mulheres. Ele sobe no capô do carro, quebra o para-brisa, pisa no teto e volta para dentro do carro dele. A cena foi gravada pelas vítimas. Veja de novo, foram 15 minutos de terror. O caso foi parar na 12ª Delegacia de Polícia em Taguatinga. Na delegacia, as vítimas contaram que as ameaças e os xingamentos começaram num posto de gasolina na Hélio Prates, minutos antes. Elas dizem que começou quando o carro da Paula encostou no carro do homem, que também estava abastecendo. Ele fechou a gente para o carro não sair, desceu do carro e perguntou para minha irmã: você viu o que você fez no meu carro? E a gente achou que não tinha acontecido absolutamente nada. Elas tiraram fotos do risco que ficou no carro dele e dizem que passaram o número de telefone. Então a gente foi embora, achou que já ia se resolver depois, né? Mas aí ele começou a seguir a gente. A mãe da Paula conta que o carro delas foi seguido por ele e no semáforo mais à frente, o motorista encostou o carro na traseira e já saiu enfurecido. A mãe da Paula tentou defender a filha. Naquele momento ali, ele puxava muito forte o braço dela. Eu saí do carro tentando que ele parasse, pedindo para ele parar, e ele não se contia. A gente sai para um domingo de lazer, para um almoço de família e se deparar com uma cena tão triste dessa, né, que a gente tem que enfrentar. O caso foi registrado aqui na 12ª Delegacia de Polícia como lesão corporal, injúria, dano e acidente de trânsito. A motorista Paula fez exame de corpo de delito por causa das agressões e o carro dela será periciado. O motorista foi para a delegacia com 2 advogados, prestou depoimento e foi liberado em seguida. Saiu na companhia de um parente, sem dar entrevista. Pergunto se quer dar a versão dele sobre o ocorrido, mas ele sai sem falar nada. Paula ficou com um arranhão nas mãos e as costas machucadas. Assim, eu fico devastada por dentro, mas ao mesmo tempo satisfeita de não ter acontecido nada com a minha vida, porque se uma pessoa dessa anda armada, se uma pessoa dessa, sabe, sai de si como ele saiu, ele é capaz de qualquer coisa. Além de tudo, ele foi racista, ele ofendeu toda a minha família, ofendeu a mim com palavras assim baixas. Minha irmã de 9 anos estava dentro do carro e ele estava com o próprio filho dele. Que exemplo é esse que ele está dando para uma criança, né? O que mais me abalou é minha filha menor. Tá no carro pedindo socorro, mãe, para, pedindo para ele parar. E assim, nada continha a fúria que aquele homem estava naquele momento. A gente quer que isso não fique impune, a gente quer que ele pague por tudo que ele fez. Porque, assim, ele mexeu muito com o emocional da gente. A gente está muito abalado mesmo. O homem agressor foi identificado como Enio César de Barcelos. Ele disse na delegacia que toma remédios controlados e que no dia não tinha tomado os medicamentos. Ele pagou uma fiança de R$5.000 e vai responder em liberdade.
E a seguir, um jovem da periferia de BH ganha o prêmio de melhor bailarino em um dos festivais de dança mais importantes do país. A gente volta já. Brasil TV de volta e com um novo anúncio da Petrobras, que vai reajustar mais uma vez os preços da gasolina e do diesel nas refinarias. Ana Paula Santos tem o detalhe. O anúncio foi feito pela Petrobras no fim da manhã de hoje, então nós teremos mais um reajuste no preço do diesel e também da gasolina nas distribuidoras. O acumulado desse ano para o diesel já chega a 65,3% de alta e da gasolina 73,4% no mesmo período, né? O acumulado do ano. Como você falou, esse já é o segundo reajuste da gasolina, a gente já teve um reajuste no último dia 9, com um aumento de 7,2%. Nós preparamos uma ilustração para mostrar para vocês como que fica então o valor dos aumentos do diesel e da gasolina. Vamos acompanhar. O preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro. Reajuste médio de 21 centavos por litro, alta de 7,04%. Já o litro do diesel para as distribuidoras vai de R$ 3,06 para R$ 3,34. Reajuste médio de 28 centavos por litro, alta de 9,15%. A Petrobras informou que esses ajustes são importantes para que o mercado siga sendo suprido com bases econômicas e também para evitar o risco de desabastecimento. E que esse reajuste ele é importante, o alinhamento de preços nesse momento com o mercado internacional, por causa da alta procura agora para o mês de novembro desse ano. E para finalizar, a empresa também disse que esses ajustes eles refletem a alta dos preços no mercado internacional, com o aumento do preço do petróleo, da taxa de câmbio e também o aumento de demanda. Natal é daqui a 2 meses, não vai se confundir aí no calendário, mas neste ano, com os números da pandemia melhorando, com a retomada do comércio, tem muita gente que já está animada com a data. As lojas da 25 de março em São Paulo, por exemplo, já estão cheias, ficando cheias de produtos e de clientes querendo comprar. É Halloween, Natal ou Carnaval? Tem de tudo nas vitrines da 25 de março. Mas o que será que tem nas sacolas, hein? Nas comprinhas da Hilda, só item de trabalho para o salão de beleza que ela tem. Presente mesmo. Tudo muito caro. Essa pandemia, em vez de melhorar, tá bem complicado. Mas tem uma coisa que tá voltando ao normal, aquela decoração caprichada de fim de ano. Prova disso são esses corredores cheios de luzes e de clientes de tudo quanto é lugar do Brasil. A Gardênia veio do Piauí para garantir os enfeites do comércio. Aqui é mais em conta do que lá, mas não tanto quanto ela gostaria. E aí, como é que faz? Compra menos, escolhe mais pro menos, escolher mais, né? Que for mais em conta. Bater perna. Bater perna, isso mesmo. O gerente da loja explica que o valor do dólar impactou no preço dos produtos. Hoje cedo, a moeda americana, que vem subindo sem parar nas últimas semanas, bateu R$ 5,61. Tudo que se compra, tudo que se comercializa, tudo vem através do dólar, ou seja, tudo tem a ver com o dólar. E a alta do dólar termina atrapalhando as grandes negociações. E assim como aconteceu também com os artigos natalinos, né? Mesmo assim, a expectativa é grande para esse Natal. Que o diga esse casal que tem uma papelaria no interior. Ano passado foi muito pouco, né? Devido a esses problemas de fecha, abre, então a gente não tem assim, mas esse ano a gente está investindo bem mais. E tem gente que quer caprichar em casa também. Para fazer a árvore de Natal. Tô achando vocês muito adiantados, gente. A gente aproveitou que a gente já vinha e a gente já vai levar.
É para compensar, né, os natais que passaram. Bem, e a gente encerra o Brasil TV com a história de um jovem morador da periferia de Belo Horizonte que venceu o prêmio de melhor bailarino no Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina. Maria Lúcia Gontijo conta pra gente. Sabe a sensação de sonho realizado? Bom demais, né? É que o Arthur, de 20 anos, aqui de BH, está vivendo. Ele ganhou um prêmio de melhor bailarino em um festival de dança em Joinville, lá em Santa Catarina. O evento é considerado um dos mais importantes do mundo no segmento. A paixão pela dança começou na infância e as primeiras aulas foram em uma escola municipal de Venda Nova. Ele se destacou tanto que conseguiu um curso no Palácio das Artes. Mas para chegar onde ele chegou, foi preciso disciplina e muitas horas de ensaio. E assim o Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, horário de Brasília. Excelente noite para você. Obrigada pela sua companhia. Boa semana.